Agradecer ao pastor Eduardo que nos colocou esta obrigação, digo assim, e só Deus sabe o dia que ele me convocou para pregar, só Deus sabe como estava o meu coração, estava passando por grandes lutas, mas foi no dizer do irmão Mateus que eu pude entender o projeto de Deus na minha vida. Eu sei que eu não estou aqui quem sabe por ser um líder ou por palavras bonitas, mas estou aqui porque Deus me escolheu. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 22 e o versículo 14. Mateus 22. Os que encontraram podem dizer amém. E a palavra de Deus nos diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu também gostaria de convidar os irmãos a abrirem Juízes, capítulo 13 e o versículo 7. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. A palavra de Deus nos diz assim na parte B: porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Convido os irmãos que podem se assentar. A Bíblia começa nos dizendo no versículo 13: Israel tinha pecado perante o Senhor. Israel, desde que saiu do Egito, desde que atravessou o Mar Vermelho, que Deus estava com eles, desde aquele tempo, eles, por mais que Deus enviasse uma nuvem para tirar-lhes do sol, por mais que enviasse fogo para aquecê-los, eles continuavam pecando e murmurando, como nós hoje em dia. Então chega Juízes, há um juiz, Deus fala com o seu povo, Israel volta a pecar. Depois Deus levanta mais um juiz, então assim o inimigo é vencido mais uma vez, mas Israel volta a pecar. E assim a Bíblia chega no versículo 13, dizendo, no versículo 1, nos diz assim, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E aqui no versículo 2, a Bíblia nos diz que havia em Zorá, da tribo de Dan, um homem cujo nome era Manoá. E Manoá e sua mulher não podiam ter filhos, mas era de Manoá que Deus ia livrar Israel. E quem poderia às vezes dizer, na vista humana, que da tribo de Dan, em Zorá, poderia sair alguma coisa? Poderia nascer, quem sabe, da mulher de Manoá, um homem que ia livrar Israel do pecado. Porque ambos eram estéril. E Manoá era um servo de Deus. Mas a Bíblia nos diz, no versículo 13, que porém o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá. E lhe prometeu um filho. Mas ele também disse: este filho será escolhido de Deus, porque o menino será nazireu. Nazireu significa separado, ser alguém separado para Deus, não se contaminar com o mundo. E assim como cada um de nós, cada jovem aqui é um nazireu, que não se contamina com o mundo, muitas vezes em festas, em baladas, em tantas coisas que o mundo oferece, ele não se contamina. Porque assim como Deus fez uma promessa para mim, eu creio que Deus fez uma promessa a cada um de quem está aqui. Porque eu creio que quem está aqui não veio aqui somente porque a mãe pediu, mas veio aqui louvar a Deus, sentir no seu coração. E eu creio que Deus vai nos abençoar hoje. Não porque eu que estou falando, mas eu creio que Deus está aqui no nosso meio. E às vezes o livramento de Israel, da nossa igreja, quem sabe, lá do mundo, Deus pega um homem que era estéril, Deus pega uma família que era estéril, onde ninguém dava o valor. Mas Deus, ele disse, é dali que vai sair o meu escolhido. É dali que vai sair o meu escolhido. Quem
Quem sabe muitas vezes o mundo não coloca a fé, não deposita nada, só diz, esse é só mais um que vai lá. Mas não, Deus disse assim, será nazireu desde o ventre. Deus nos conhece desde o ventre, mesmo antes de a gente ter os nossos próprios ossos. A Bíblia nos diz que Deus nos conhece. Glória a Deus. Então, Manoá, como um bom servo de Deus, ele escuta a voz do Senhor. E então no versículo 14, no versículo 24 nos diz assim: Depois teve esta mulher um filho, a qual chamou seu nome Sansão. Antes disso, Manoá e sua mulher, eles tinham oferecido uma oferta a Deus. E assim como o pai de Sansão, assim como a mãe de Sansão, eu creio que qualquer mãe que está aqui, qualquer pai, ele ofereceu uma oferta por causa que ter essas bênçãos aqui cantando, eles devem agradecer e devem louvar, porque muitos estão lá no mundo. Então louve a Deus, pais, louve a Deus por causa que eles não estão lá servindo ao diabo, fazendo todas essas concupiscências que o mundo oferece, mas estão aqui adorando a Deus. Então, a Bíblia nos diz que Sansão cresce, mas Sansão era escolhido de Deus, Sansão era separado, ou seja, ele era nazireu. Nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia se contaminar, não podia comer nada imundo, não podia beber bebida forte e também não podia chegar perto de algum animal ou pessoa morta. E aqui eu vejo que a Bíblia nos diz que ele cresceu e o Senhor o abençoou. Assim como todos nós aqui sabemos, para um dia ser jovem a gente tem que passar por ser criança, ser adolescente. E Sansão passou por todos esses estágios de sua vida. Só que Sansão era diferente de todas as outras crianças. Quem sabe as outras comiam algo e ofereciam a ele, mas ele sabia do propósito que havia na vida dele. Ele sabia que ele era escolhido e ele não podia se contaminar com este mundo. Ele não podia comer algo, ele não podia cortar o seu cabelo. E quem sabe muitas vezes ele era julgado por isso. Ele era muitas vezes excluído de alguma coisa, ele era deixado de lado. Mas ele sabia que o propósito não era com homens, não era com ninguém desta terra, mas era com Deus. Então Sansão cresce e certa vez Sansão desceu a Timna e vendo em Timna uma mulher dos filhos dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai das filhas dos filisteus, pois queria tomá-la por mulher. Aqui nos mostra que Sansão ele era pecador assim como nós, por causa que aqui Sansão, quem sabe, desobedeceu, por causa que ele deveria escolher alguém do seu meio, da sua família, mas então ele desceu e se sentiu atraído por uma jovem. Aqui mostra que ele ele era pecador assim como nós, não olhava para diferenças religiosas, não olhava para... Ele não olhava para que aquela moça, ele sabia que era filha dos inimigos, mas ele não olhava para isso. A Bíblia segue nos dizendo que então ele desceu com o seu pai, e a sua mãe para tomar aquela filisteia. E nos diz que um leão se aproximou e avançou a ele. Mas o Espírito do Senhor tomou ele tão grandemente que ele despedaçou aquele leão com as suas próprias mãos. Nós vencemos um leão por dia, assim como a gente mesmo diz que a gente vence um leão por dia. E o leão em nossas vidas às vezes muitas vezes a bebida ou festas que muitas vezes nos oferecem. Mas nós vencemos este leão, passamos e glorificamos a Deus. Aleluia! E Sansão, ele era pecador como nós e ele desobedeceu, porque o propósito de Deus não deixava com que ele chegasse perto de alguém ou algum objeto, algum animal morto, mas ele chegou atraído por um pouco de mel. Quantas vezes a gente desiste, a gente tem uma luta, mas a gente olha lá no mundo, tem aquele mel,
tem aquele gosto assim que a gente quer provar, mas não vale a pena. Não vale a pena quebrar o nosso propósito de Deus. Aleluia. Deus tem muito melhor aqui dentro e não é lá fora. Não é chegando perto de algo imundo, não é em festa, não é em nada, mas é glorificando a Deus. Aleluia. É estando na escola dominical, é aprendendo. Aqui estão os nossos líderes, eles estão aqui para nos ensinar, e não é lá no mundo atraído por um pouco de mel para saciar a tua tristeza ou para saciar a tua sede. Só vai encontrar comida e alimento aqui, é na palavra, é louvando a Deus. Oh, aleluia. Oh, mestre amado, aleluia. Então, Sansão toma aquela mulher e se casa com ela. E Sansão propôs um banquete e propôs um enigma a seus inimigos. E ele propôs que se em 7 dias não se declarasse esse enigma, ele deveria receber um prêmio em troca. Mas se eles declarassem, ele lhe daria algo a seus inimigos. Então aqui a gente vê a fraqueza de Sansão, por causa que os inimigos de Sansão foram até a sua mulher e ameaçaram ela, dizendo que se ela não persuadisse a Sansão e não fizesse ele contar o seu enigma, ela iria morrer, e tão somente também a casa de seu pai. E Sansão aqui, ele começa a demonstrar a sua fraqueza por mulheres. Ele se deixou levar por ela, e então ele disse o enigma à sua mulher, e ela foi e declarou aos seus inimigos. E Sansão aqui teve a sua primeira derrota. E Sansão, alguns dias depois, ele desceu, porque ele tinha perdido a sua mulher e dada ao seu companheiro. E ele desceu até a casa do pai dessa sua mulher, e chegando lá, não deixaram ele ver ela. Então ele, irado, pôs fogo a todas as searas dos filisteus. Mas isso era projeto de Deus, porque Deus tinha levantado ele para quebrar tudo aquilo que o inimigo tinha feito para os filhos de Israel. Deus tinha levantado ele para livrar Israel. Não era tão somente mais um, mas ele era um escolhido de Deus, ele era um separado. A mãe dele fez uma promessa, ele fez um propósito com Deus, e ele seria nascido desde o seu ventre até a sua morte. E ele então não podia ser derrotado pelos seus inimigos. Então ele correu até um lugar para fugir dos seus inimigos. E os seus inimigos, chegando lá, amarraram com 2 cordas e fizeram subir a uma rocha. Amarraram ele. Quantas vezes o inimigo coloca tantas amarras na nossa vida, coloca tantas coisas nas nossas mãos que a gente não consegue se desprender, coloca tantas coisas que nos faz pensar em desistir, nos faz pensar em fraquejar. Mas o versículo, a partir do versículo 14, diz que o Espírito do Senhor tomou tão grandemente ele que ele se fez aquelas cordas em nada. Aquelas cordas em nada. Uma coisa muito importante em nossa vida é que nós temos que ter o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue se livrar das amarras, a gente não consegue, a gente só pensa em fugir. Foi o que Sansão fez quando, quem sabe, ele não se lembrou de Deus, porque a gente só se lembra de Deus como qualquer ser humano, somente quando precisa, somente quando quer algo, é quando se lembra de Deus. É somente quando está no leito de enfermidade, é somente quando está passando por necessidade, é somente quando está passando uma grande luta que a gente se lembra que a gente tem o Espírito de Deus em nossa vida. Por isso a gente deve buscar a cada dia, para poder nos livrar das amarras do inimigo. Então Sansão, ele teve sede, e Deus lhe deu água para beber. A água, ela está aqui. E você que tem sede, tome dessa água. Aleluia! É somente aqui. Deus vai tirar todas as amarras da tua vida. É somente aqui que Deus
Sansão tomar aquela água, Sansão foi a Gaza. Oh, aleluia. Sansão desceu até Gaza e ali ele viu uma mulher, se deixou levar pelos seus olhos. Muitas vezes a gente passa ali pela praça, passa ali por algum lugar e a gente olha, a gente deseja aquilo. A gente deseja aquilo e deseja ter, deseja, quem sabe, participar de toda aquela anarquia, de toda aquela prostituição. E aqui então Sansão se sente atraído por Dalila. Dalila era do povo inimigo e Sansão não podia estar com ela. Mas Sansão deixou-se levar pelos seus olhos e o seu coração. Quem sabe falou mais alto, quem sabe a sua emoção falou mais alto. Então Sansão, os inimigos que eram da mesma tribo de Dalila foram até ela e disseram para ela persuadir contra ele e descobrir por que ele tinha tão grande força. A força dele não vinha por ele ter o cabelo comprido, não vinha por ele ser da tribo de Israel, mas a força dele vinha de Deus, porque ele era escolhido. Somente os escolhidos de Deus têm a força que precisam para vencer o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. E depois de tantas vezes Dalila insistir ele a fazer quebrar o seu propósito, ele então, no versículo 17, ele diz assim: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceriam e seria como os demais homens. Aqui Sansão perde a sua vida toda por causa de uma mulher. O que 1000 homens não conseguiram fazer, os inimigos com uma mulher fizeram ele quebrar tudo aquilo que Deus tinha prometido à mãe dele, tinha prometido ao pai dele, que tinha feito ele nascer, tinha protegido, tinha abençoado ele desde quando ele nasceu até a sua idade, a qual ele tinha agora. Então, aleluia. Então Dalila, após Sansão dormir, foi e cortou as suas 7 tiras de cabelo e disse: está vindo os filisteus. Sansão se acordou pensando que ainda estava o Espírito de Deus sobre a sua vida, mas a Bíblia diz assim: porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Porque que muitas vezes por uma coisinha ou por outra a gente entrega o nosso propósito, a gente fala aquilo que não deve e o Espírito de Deus se afasta de nós. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos, e lhe raparam a cabeça. E rapava a cabeça naquele tempo era sinal de derrota, era sinal de luto, era sinal que não, quem sabe, não prestava para mais nada. Rapavam a sua cabeça. E assim foi rapada a sua cabeça e ele foi levado cativo para seus inimigos. E foi feito de um bobo, foi feito de um palhaço na frente de todos os seus inimigos, a qual eles se reuniam para adorar o Deus. E Sansão estava ali, olhando tudo aquilo e sabendo que tinha pecado contra Deus. Mas a parte mais linda dessa história é no versículo 28 do capítulo 16, a qual Sansão se lembra de tudo aquilo a qual Deus tinha feito pela vida dele. Se lembra que não era por causa de uma mulher, não era por causa de uma coisinha, que Deus não havia se esquecido dele. E ele faz uma das súplicas mais lindas. Ele diz assim: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E aqui Deus ouviu lá do céu e Sansão teve que chegar a este ponto para reconhecer que sem Deus não dava. Sem Deus ele não conseguia fazer nada. Ele teve que perder os 2 olhos, teve que ser feito de nada, teve que ser derrotado para reconhecer isso. E Deus, olhando lá do céu, colocou novamente o seu espírito, renovou a Sansão. Aleluia. E ele teve forças para abraçar as 2 colunas de onde ele estava. Então derrubou todo aquele templo. E Sansão foi mais vitorioso na sua morte do que em
toda a sua vida. Aleluia. Meu irmão, quem sabe você fez um propósito com Deus, mas quebrou ele. Quem sabe você andou passeando por casa, quem sabe olhou alguma coisa que te deixou atraído. Quem sabe você olhou assim e desejou ter aquilo e acabou pecando. Quem sabe o Espírito do Senhor já se afastou de ti. Mas eu te digo, assim como Sansão, se você clamar, nesta noite Deus quer te renovar. Nesta noite Deus quer te dar forças para você caminhar mais uma vida e vencer o inimigo. Deus não te escolheu para você feito de bobo na frente dos outros. Deus te escolheu para livrar uma nação, livrar uma geração. Essa geração já está corrompida, mas assim como ele diz lá em Mateus, poucos são chamados. Poucos são chamados. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus conta com cada escolhido que está aqui. Não importa se você pecou, não importa o que você fez, mas eu te ofereço um Deus que, assim como ajudou Sansão e deu forças, eu te ofereço esse Deus que não por as minhas palavras, mas eu creio que se você aceitar Ele, você tomar uma decisão diante dEle, a cada um passo que você der, Ele dará 12 para você. Aleluia. Eu ouvi uma frase, eu achei muito bonita, que diz assim: e se Deus te desse somente o amanhã, qual seria a tua última oração? Será que você ia pedir riqueza? Será que você ia pedir alguma coisa? Ou você, assim como Sansão, você ia renunciar a tudo e morrer para o mundo? Morrer para tudo aquilo que fazia ele pecar, tudo aquilo que fazia ele derrotado, ele morreu. Mas eu creio que quando ele morreu, ele morreu deste mundo, mas encontrou lá no céu um Deus, agora está acolhendo ele. Eu te ofereço esse Deus e convoco os irmãos todos a ficarem de pé. Eu te ofereço esse Deus. Você que quer este Deus, você que cansou de ser derrotado, você cansou de tudo aquilo que te fez triste, tudo aquilo que te fez derrotado. Quem sabe as mãos na sua cabeça te fizeram derrotado, te fizeram de bobo na frente dos outros. Quem sabe você quebrou o seu propósito, ou até mesmo o Espírito do Senhor se afastou de ti. Eu te convido aqui na frente. Eu te convido a vir aqui na frente. Deus vai te renovar. Deus, eu creio que a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Eu te convido a vir aqui na frente. O pastor Eduardo vai estar orando. E você que sentiu de Deus, pode vir aqui na frente. Deus tem um milagre para você. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar o santo e bendito nome daquele que vive e reina para todo sempre? O meu, o teu Jesus. A palavra falou, o teu coração não resista e o teu. Venha até aqui à frente, porque Deus, Ele quer concretizar a bênção dele nessa noite sobre a tua vida. Aleluia. Sabe, Satanás tem tentado ofuscar o projeto de Deus na tua vida, mas nessa noite a palavra veio ao encontro do teu coração. Aleluia. Pode ter pecado, pode ter transgredido, mas no momento que se arrepender, os projetos do Senhor estão sempre de pé sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. A oportunidade está aberta para você nessa noite, para renovar propósitos aqui. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus fala forte ao teu coração, que tem
velocidade. Ei, você que é batizado no Espírito Santo, o que você está fazendo? Que não está renovado em novas línguas nessa noite. Receba o renovo espiritual nessa noite, o fortalecimento espiritual, a força para você andar e caminhar mais uma milha na presença do Senhor. Aleluia. Vem cá, Cleide. Toca nele pra mim, Cleide. Olha aqui, filho. Nós vamos orar agora. Tu só vai glorificar. O Senhor, Ele quer te selar no Espírito Santo. Glória a Deus. Ele quer fazer você sair daqui falando em novas línguas nessa noite. Porque é o revestimento que Ele tem para te dar. Sabe por que você caiu? Porque as correntes já foram arrebentadas pelo poder. Aleluia. Do meu e do teu Jesus. Agora você está livre. Você está pronto para receber o toque dele nessa noite. O revestimento dele para a tua vida. Olha para mim aqui. O Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe, te fez vencer o teu mundo. Por muito tempo você fugiu, por muito tempo você se escondeu, mas mesmo na caverna tu nunca esqueceu do que Deus prometeu para a tua vida. E o Senhor só chega assim para ti hoje. De perto estás novamente. E o projeto grande dele na tua vida começa a ser concretizado nessa noite na tua vida. E a partir de hoje nunca mais será o mesmo. Levanta a tua mão para cima agora e receba o toque dele. Receba o toque dele na tua vida. Receba ele te tocando. Sinta o toque dele nessa noite, aleluia. Sinta o toque dele nessa noite, aleluia. Ele toca no teu ser, aleluia. Porque ele é teu Deus, aleluia. Já está batizando aqui, pastor.